Tudo certo aí? Então vamos começar. Salve, salve, minha gente tocantinense, amigos e amigas que nos acompanham todos os dias. Estamos em mais uma terça-feira abençoada. Ô, Glória! Muito feliz, porque cada vez que a gente abre esse podcast, esse programa, com a satisfação de receber aqui uma pessoa especial, uma personalidade do nosso querido Tocantins que tem história para contar, que pode ajudar você a conhecer mais um pouco da história do Tocantins e também conhecer um pouco da política do Tocantins, né? E hoje a gente recebe aqui com muita alegria, né? E com honra também, claro, a presença desse empresário, dentista, um dos homens, podemos dizer assim, mais bem-sucedidos do Tocantins, pela história de luta, de trabalho. E eu não é rasgação de seda, não. Não é rasgação de seda, mas hoje nós recebemos aqui Gil Barizon. Tudo bem, Gil? Tudo bem, como é que vai, Jerônimo? Eu é que tenho um grande prazer em estar aqui. Você viu que eu já comecei comecei bem aqui a abertura, né? Mas eu não terminei ainda a abertura, porque o Gil, isso eu conheci um pouco da história dele, para falar do visionário. Assim como Siqueira Campos, que acreditou no Tocantins, Gil Barizon acreditou não só no Tocantins, que também acreditou no Siqueira Campos, né? No sonho do Siqueira Campos, de comprar terras num lugar seco, que o Siqueira disse que ia se tornar num lago. Não é? E você acreditou nisso? É verdade, acreditei. Era uma época que as pessoas tinham algumas dúvidas com relação à formação desse lago. Gil Barizon, 62 anos? 61. 61 anos, empresário, dentista, e já tem uma história no Tocantins, uma história tão firme como a história do Estado também, né? Isso mesmo. A gente veio aqui para o Estado em 1992, 93, foram as primeiras vezes que eu vim visitar, e realmente eu acreditei no potencial do Estado e inclusive no projeto dessa cidade, né? Que é um projeto ímpar, como poucos no Brasil. A gente identificou que seria uma oportunidade participar do desenvolvimento do Estado e da nossa cidade de Palmas. Bacana. E a gente vai começar a nossa conversa e tem aqui o nosso presente, né? É o mimo que a gente sempre entrega para os nossos entrevistados e para você não vai ser diferente. A diferença, eu quero que você abra aí, é a caneca. Ah, que bacana. Devidamente personalizada. Já começo ganhando presente aqui. Começa assim, para poder ficar mais tranquilo, saber que está em casa. Dá uma olhada na caneca. Ah, que bacana, Gostou, muito bacana. Hein? Gil Barizon. Legal. E tá aí a bandeira do Tocantins Muito bom. e a bandeira do Brasil. É, isso mesmo. Precisa explicar o porquê das bandeiras? Claro que não. Mas eu vou falar para quem está em casa. A bandeira do Brasil é pelo o que você tem demonstrado ao longo da sua vida pública, né? Do patriotismo, das suas manifestações aí em prol do país, da família. E a bandeira do Tocantins por você também ter acreditado em nosso estado, que é o seu estado Tocantins. Então essa homenagem que a gente faz, primeiro, por essa situação que hoje é concreta, né? Do Gil Barizon tocantinense. É isso mesmo. É um estado, né, que a gente adotou, né, que a gente escolheu para investir, escolheu para morar, escolheu para criar os nossos filhos, né? Porque eu venho da cidade de São Paulo, que é uma cidade violenta, difícil, e que fica difícil você fazer projetos de longo prazo. Já aqui não. Aqui todos que estão aqui fazem projetos de longo prazo, tanto para a cidade como para os seus negócios, inclusive para o próprio estado, né? Chegou com que idade aqui no Tocantins? Ah, eu devia ter uns 30 anos. 30 anos. Era 1992. Casado ou solteiro? Casado já. Casado já. Já Já era veio casado? com a esposa? Não. Vim, comecei a me posicionar e depois os meus filhos e a minha esposa veio para cá. Quantos filhos? Eu tenho 4 filhos de 2 casamentos. Todo mundo junto, tranquilo? Como é que Beleza, todo mundo junto, é uma farra daquela. Tenho filhos com 29, Moram 30 aqui no Tocantins anos. também? 2 moram aqui, 2 estudam em São Paulo. E é como seus filhos aí, todo mundo na luta. Estamos aqui na peleja, que é muito bom. Agora, a gente estava conversando, né? E você falou que acreditou no Tocantins e veio aqui com o pensamento de ajudar também a desbravar essa região. Como é que foi? O que te levou a acreditar no Tocantins?
Era uma época interessante. Eu sou cirurgião dentista por formação, né? E acabei tendo sucesso profissional muito cedo. Então, já aos 30 anos, eu tinha aí um resultado financeiro dos meus negócios e eu quis diversificar. Como é que é esse resultado, para a gente ter uma ideia? Esse resultado financeiro aos 29 anos. Já tinha muita empresa? Como é que era? Não, eu era dentista. É dentista. Eu criei um modelo diferente de tratamento ortodôntico, criei novas técnicas e na radiologia também. Aí, quando eu criei isso, eu recebi bolsas, estudei fora, pude morar um tempo na Europa, depois nos Estados Unidos. Não foi presente do pai, não, né? Não, foi bolsa de estudo mesmo, em função de um trabalho que a gente tinha desenvolvido de cefalometria computadorizada. Isso permitiu que a gente crescesse muito e passasse isso para muitas outras pessoas. Foi um trabalho meio revolucionário, não só no país, mas no mundo. Era uma época que não existia computadores e a gente fazia esses traçados cefalométricos computadorizados com um computador de 16K. Com um plotter e um digitalizador. E foi uma coisa muito interessante, porque foi um momento muito importante na odontologia. A gente criou um modelo diferente de trabalhar. Era como se estivesse no telefone discado e depois passou para o smartphone. Era por aí, era por aí. Para você ter uma ideia, para fazer um traçado cefalométrico à mão, você perdia mais de uma hora. Vamos explicar isso em miúdos para o nosso amigo que acompanha a gente. O que é esse? Quando você faz um tratamento ortodôntico, você tem que fazer o diagnóstico. Certo. Você tem alguns elementos de diagnóstico, radiografias, modelos ortodônticos, certo. E sobre as radiografias, você faz o estudo cefalométrico. Esse estudo cefalométrico são linhas que você traça sobre o crânio da certo. Imagem da radiografia, da teleradiografia, e você mede os ângulos. E você medindo distâncias e ângulos, você sabe, por exemplo, se a pessoa é meio dentucinha, se é o dente que está para frente, superior, ou se é o inferior que está para trás. Se não é o dente, é toda a base óssea, a maxila para frente ou a mandíbula para trás. E dependendo desse diagnóstico, você vai usar diferentes tipos de aparelho. Então, primeiro você precisa identificar o problema para depois atuar. E isso era feito à mão. Se perdia muito tempo. Então, a gente criou um modelo de cefalometria computadorizada, onde, por computador, a gente fazia isso em 2, 3 minutos. Muito Aí, isso, associado a uma série de oportunidades também que eu tive, de técnicas novas, a gente começou a viabilizar a ortodontia para todas as classes sociais. A ortodontia, nessa época, estamos falando de 30 e tantos anos atrás, era muito focada nas classes mais privilegiadas, nos mais ricos, porque era muito cara. Resumindo, o aparelho, né, que esse aparelho ortodôntico, né, não era todo mundo que podia usar, né? Na época, pouquíssimas pessoas podiam usar. Eu me lembro que o preço de um aparelho era o preço de um Fusca, que era um carro popular. Para você colocar o aparelho e para você fazer a manutenção, era 1, 2 salários mínimos por mês, porque tudo era muito caro, difícil de fazer. A gente criou um modelo e esse modelo deu muito certo, porque a gente socializou a ortodontia, a gente democratizou a ortodontia para todos, tornando esse tipo de tratamento tão caro, mas tão importante, acessível a todas as classes sociais. Hoje você vê muita gente usando o aparelho. E eu posso te dizer que tem muito do nosso trabalho nisso. Eu cheguei a montar um primeiro consultório em São Paulo, passei a ter 4, 5 em diferentes regiões, começamos ali próximo da Avenida Paulista, depois fomos indo para outros estados, a gente chegou a ter 30 unidades em 18 estados. Muita coisa. Foi bacana, foi uma época bonita, legal. E foi aí que tenho surgiu saudades a ideia dela. de voltar, de vir para o Tocantins? Sim, aí eu já tinha, né, aos 30 e poucos anos, um resultado financeiro na odontologia, mas eu gostaria de diversificar isso, né? E aí, diversificando, eu me lembro que eu estudei 3 lugares. Eu resolvi investir talvez na área imobiliária. Eu estudei o Anel Viário de São Paulo. Na época estavam estudando o Anel Viário. Eu avaliei uma nova saída para a Disney, em Kissimmee, acho, uma cidadezinha pequenininha, Kissimmee. E também Palmas, que estava... Fiquei sabendo de Palmas, né? Aí vim para Palmas para conhecer. 90. Aí fui para os Estados Unidos primeiro.
para ver se era uma oportunidade mesmo. Mas aí eu vi que o Acre era muito caro já, porque dali a alguns anos, 10 anos, 20 anos, iria sair uma saída da Disney. E eu falei, puxa vida, mas aqui tá tão caro, tá o preço quase da International Drive, por quê? Pô, de longo prazo. Aí o corretor me falou assim, eu me lembro, ah, meu amigo, vai sair a entrada da Disney. Eu falei, mas é daqui a 10, 20 anos, por que tá tão caro ainda? Ele falou, porque aqui, eu vou te explicar, investimento de longo prazo não são 20 anos. Se você vai usufruir, se seus netos vão usufruir, é tudo curto prazo. Longo prazo é se os netos ou seus bisnetos forem usufruir. Eu falei, opa, aqui realmente é meio complicado fazer investimento na área imobiliária. E o brasileiro gosta da coisa rápida, né? Eu tinha disposição de fazer investimentos de 20, 30 anos, como eu fiz aqui em Palmas, mas não para próximas gerações. Aí eu fui para o anel viário, vi que o anel viário as pessoas mudavam, né, de acordo com os interesses, o traçado do anel viário. Então, aquela mudança de traçado fazia com que uma área pudesse valorizar muito ou desvalorizar. Eu falei, não, aqui é meio complicado. É um jogo muito pesado. E aí conheci Palmas. Palmas, uma cidade planejada. Veio de ônibus? Organizada. Não, vim de carro. Juntei eu e mais 4 amigos. Nós 5 no carro, alugamos um carro. E viemos para cá. Aquelas coisas quando você é jovem você faz. Saímos numa tarde, no dia seguinte já estávamos aqui. Rodamos a noite inteira, o dia inteiro, à tarde já estávamos aqui. Palmas era divertido, né? Só tinha a Vila dos Deputados que tinha asfalto. Era só ali. E tinha também em volta do Palácio. Nem existe mais essa rua, essa rotatória em volta do palácio. Ela era asfaltada também. O resto era tudo terra. Um poeirão daquele. E mesmo assim acreditou? Sim. A gente chegou na cidade e imediatamente eu identifiquei como uma oportunidade, como poucas que aparecem na vida da gente. E a gente começamos a conversar, né? Enquanto nos Estados Unidos o longo prazo era para outra geração, o médio prazo era para os meus filhos usufruírem e o curto prazo, quando eu fosse muito velhinho, aqui o longo prazo era justamente em vida usufruir. Assim como também o médio prazo era uma questão de 6 meses, porque todo mundo comprava um lote e vendia pelo dobro depois de 6 meses. O curto prazo era o pessoal que comprava um lote na Codetins. Lembra da Codetins? Codetins, antiga Codetins. Atravessava a rua, tinha um barzinho e já vendia por 30% a mais. Era muito rápido, era uma né? cidade de oportunidades. Era interessante. Aí eu falei, opa, aqui meu dinheiro vale. E comecei a encontrar uma oportunidade de negócio. Eu acabei aqui montando meus consultórios, montei aqui em Palmas um consultório, isso mais para frente, né? Depois montei em Paraíso, montei em Taquaralto, foi bem interessante. Mas eu identifiquei num primeiro momento a oportunidade imobiliária, eu me posicionei. Aquela área ali que inclusive foi em 2020, eu visitei lá, você me apresentou, mostrou lá o Caribe, né? Aquela região ali, e você falou que quando comprou tinha só o sonho ou o projeto do ex-governador Siqueira Campos de criar ali um lago, né? Isso. Que você já teve essa visão naquela época de que o lago realmente ia sair e comprou aquela área? A gente identificou, né, que a cidade respeitava a cota 212. Então a gente foi estudar. E eu percebi que realmente o Brasil passaria por uma crise energética, precisaria da usina assim, de Lajeado, era só uma questão de tempo. Então a gente foi se posicionando já nessa época na região ali da cota 212, na região norte, para criar uma nova região de desenvolvimento para a cidade. Mas é um projeto que começa em 1993, 94, com a compra das áreas, e aí eu comecei a comprar durante alguns anos, fui comprando e me posicionando, para viabilizar em 2004, 2002, quando chegou o lago. Aí o primeiro condomínio foi em 2004, começamos a estudar, 2006. Foi para 25 anos, né? Foi quase 25 anos. Já passamos aí. Nessa época aí que eu estou falando, já foi, nessa época foi, já tinha 25 foi bastante anos tempo, Demorou um tempo para o lago se formar. Compensou? Valeu a pena? Claro que valeu.
é uma realização muito grande, né? Você fazer um projeto de médio e longo prazo e conseguir visualizar ele pronto. É realmente uma realização, sentimento de realização muito grande. Você chegou aqui em Palmas nessa época e conheceu Siqueira Campos? Sim, sim. Como é Eu que fui foi conversar com ele. Foi lá? A primeira vez foi num churrasco e eu fui conversar com o Siqueira Campos sobre a opinião dele, se eu poderia acreditar no lago, né? Eu me lembro que ele pegou no meu braço e falou: "Ah, meu filho, você pode ter certeza, a gente vai fazer de tudo para viabilizá-lo, pode acreditar." E eu acreditei. Virou hoje uma coisa muito bonita, muito verdade. linda. Agora, hoje, nós estamos falando já com o Gil, que não é só dentista nem só empresário, né? É o Gil que é político também. Gil Barizon, que é político também, que foi candidato a prefeito agora em 2020. Já tem uma experiênciazinha. Tinha antes participado de uma eleição? Não. Nunca tinha participado, não. E agora se prepara para um novo embate, né? Exatamente, é um desafio. Somos pré-candidatos a deputado federal. E o sonho, o que vem agora na sua cabeça em relação a essa candidatura, o Tocantins? Sabe, muita gente chega para mim, sabe, Jerônimo, e fala: "Pô, Gil, ô Barizon, você se meter com política é um troço complicado, pô." E é verdade, a política, o processo político, participar de uma eleição é sempre um grande desafio, né? Mas, sabe, chega um momento na vida, né? Chega um momento da tua história que você atingiu seus objetivos de ordem pessoal. Inclusive, você pode dizer até que cumpriu o seu papel social, gerando emprego, pagando seus impostos, gerando riqueza. Eu tenho esse sentimento. Mas nada mais coerente do que você também retribuir para a sociedade tudo aquilo que a sociedade já te proporcionou. E é através da política que você pode fazer isso melhor ainda. No meu caso, como você falou, até participei, me coloquei à disposição da cidade, né, nas últimas eleições para prefeito. E eu enxergo que a melhor maneira que eu poderia fazer para retribuir para a cidade, para o estado, que eu escolhi para morar e que, por consequência, me adotou. Então, a razão pela qual eu me aproximei da política é essa: dar a retribuição para tudo aquilo que o Estado e a cidade e a sociedade já me proporcionou. E o pensamento agora do trabalho? Como é que vai fazer isso? Com relação às eleições, trabalho, né? Processo. O primeiro processo foi escolher um partido, né? Se filiar, um partido que realmente eu tivesse chance de participar de uma maneira competitiva e que eu tivesse chance de ganhar as eleições e ter um mandato, ter uma tribuna, porque eu sou um conservador, acho que a cidade de Palmas e o Estado precisa ter alguém que defenda as pautas conservadoras, que defenda a cidade de Palmas, e a gente está começando a encontrar pessoas que acreditem nesse projeto para desenvolver um trabalho bacana aí nos próximos meses e quem sabe, né? Tá certo. Agora, Gil Barizon, pré-candidato a deputado federal, é o nosso convidado de hoje no podcast. No passado, no nosso último, no de número 6, nós recebemos aqui o deputado federal Célio Moura, que é do PT. E ele falou muito sobre a questão de Lula e Bolsonaro. E fez uma comparação de que Bolsonaro veio no Tocantins para passear de helicóptero, que deixou Araguaína na mão, e que Lula, sempre que veio ao Tocantins, trouxe boas notícias. E na avaliação de Gil Barizon, qual a diferença de Lula para Bolsonaro? Realmente você coloca hoje o sentimento da sociedade. Existe uma grande polarização, né? Essa pergunta que você faz reflete essa polarização. Inclusive, eu até gostaria de fazer uma observação sobre o âmbito conceitual do que é ser um progressista e um conservador. Porque o progressista, né, que o pessoal que apoia a esquerda, o Lula, eles se sentem progressistas, eles são a favor do progresso. É assim que se diz, né? O progressista, progresso. Então, logicamente, os conservadores
São a favor do atraso? Não, não é nada disso. Os conservadores são aqueles indivíduos que apoiam valores que estruturam a nossa sociedade e que levam ao progresso também. E quais são esses valores? São os valores de família, honestidade. Honestidade não só nas relações interpessoais, nos negócios, mas principalmente daqueles políticos, daqueles que atuam no poder público. É aquele que defende a liberdade de exercer a sua fé. É aquele que entende que o país é uma nação que tem um governo, que tem instituições, que tem leis que devem ser cumpridas. É aquele que defende valores judaico-cristãos. Então, eu me considero, sim, um conservador. E diria mais, qual é o candidato que defende esses valores? É o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então, alguns me perguntam, você é bolsonarista? Sim, porque esses valores são defendidos por um candidato que está aí, que tem grande chance de ser reeleito. Então, esse é o meu posicionamento com relação a essa questão, dessa dicotomia, desse antagonismo entre o Lula e o Bolsonaro. Certo, e hoje a gente observa, você falou bem nessa disputa ferrenha, né? Inclusive as redes sociais há um combate, um embate constante, né? Entre a direita, com a figura do Bolsonaro, e a esquerda com a figura do ex-presidente Lula. E aqui no Tocantins, dá para se ter uma noção disso aí, Bolsonaro e Lula, entre a política do Estado? A gente tem muita pesquisa, mas hoje em dia a gente vê que não pode confiar muito nessas pesquisas. Agora a gente percebe que existem pessoas que precisam entender, inclusive, quais são os valores que ela defende. Se ela defende família, se ela defende honestidade, como eu coloquei, para as instituições e no relacionamento entre as pessoas, se ela acredita em Deus, fica difícil entender como essas pessoas podem apoiar pautas progressistas. Eu não consigo entender. Hoje, Gil, a gente observando aí a situação política do Tocantins e pensa assim, para o empresariado, que é quem mantém a máquina funcionando, né? Os geradores de emprego, os geradores de impostos, né? O que é a avaliação que o empresário Gil Barizon pode fazer em relação a essa situação política do Tocantins, que em 16 anos nenhum governador eleito conseguiu concluir o mandato? O que isso atinge para o empresariado, no seu ponto de vista? Eu atuo hoje, né, no setor imobiliário, de incorporações imobiliárias. Eu tenho ainda alguns consultórios de odontologia. E eu atuo no comércio, eu atuo na área de alimentos. Então eu tenho um restaurante italiano, eu tenho uma lanchonete, uma pizzaria, tudo no mesmo ambiente. Até um carrinho de churros eu administro. E a gente tem essa sensação, né? E consegue ter esse sentimento das dificuldades em vários segmentos que a gente passou, principalmente com essa questão da pandemia. É impressionante como o Tocantins é forte. Aliás, eu acho que a gente fez essa análise lá atrás, quando a gente pensou em estar colocando todas as nossas forças aqui no Estado. Porque a vocação do Brasil é o agronegócio, e isso já apontava lá atrás, que a gente estava perdendo as nossas vantagens competitivas. Há 30 anos atrás, em função de uma legislação trabalhista, em função dos impostos, do modus operandi, como estava se organizando a sociedade brasileira, a gente percebia que a salvação da pátria seria o agrobusiness, o agronegócio. E eu acho que isso hoje se concretiza. Apesar de todas essas dificuldades, o Tocantins vai à frente. Vai à frente, cresce, cada vez tem uma participação maior no PIB do Brasil.
E eu vejo que a cidade de Palmas e o Tocantins, independente de tudo isso, tem avançado. Agora, é lógico, né? Com uma boa gestão, uma gestão responsável, com políticos que realmente estejam preocupados com o povo, que estejam preocupados com o Estado, aí eu acho que a gente tem muito mais chance de se desenvolver. Qual a diferença de um deputado que vem da política, de família, para um deputado que vem da iniciativa privada. Da iniciativa, né? privada, ali do empresariado, que tem esse conhecimento do mercado nacional? Qual é a diferença que o Tocantins pode ver nisso daí? Se você me perguntasse isso, inclusive se eu teria algum interesse em participar lá atrás, para mim seria muito difícil. Mas hoje, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu me vejo uma pessoa já preparada, com esses cabelinhos brancos aqui, com uma certa vivência, e que eu posso contribuir com toda essa experiência que a gente adquire na iniciativa privada para justamente ajudar a gestão do nosso Estado, a gestão dos meios que o Estado tem para ajudar a população. Então, eu acho que quem vem da iniciativa privada sabe administrar. E eu acho que essa seria, vamos dizer, a grande colaboração de quem vem da iniciativa privada. Você pudesse hoje mudar alguma coisa na política nacional, o que você mudaria? Eu acho que se eu pudesse simplesmente mudar, seria fazer mais ou menos o que tem feito o presidente Jair Messias Bolsonaro. Evitar que as pessoas tomem decisões olhando para o próprio umbigo, né? Tomar decisões que favoreçam um a outro grupo ou a si mesmo. É como diz o Bolsonaro, né? Parar de roubar, que dá para fazer. Esse é Gil Barizon, hoje aqui o nosso convidado especial do podcast número 7. Eu quero aproveitar esse momento para pedir a você que nos acompanha que compartilhe, né, os nossos vídeos, compartilhe o nosso material, que curta a gente, siga a gente nas nossas redes sociais, né, estamos em todas as redes sociais, em todas as plataformas, pedindo a você, com muito carinho, que siga a gente, compartilhe, faça o nosso programa chegar mais longe. Bacana? É um pedido muito especial para você que nos acompanha todos os dias. E a gente vai continuar a nossa conversa com o empresário Gil Barizon, tocantinense Gil Barizon, né? Você falou que é tocantinense Gil Barizon. É isso aí. Mas aí, nós estamos chegando agora, encerramos a semana passada agora, né? No sábado, o prazo final para as filiações partidárias. Eu vou até falar um pouquinho aqui com os amigos que estão em casa nos assistindo, que eu ouvi de um amigo que é da política do Tocantins, que me falou o seguinte, eu perguntei, e como é que foi a movimentação política? Ele me disse o seguinte, olha, primeiro teve o leilão, depois teve a fase do UFC, agora está todo mundo no departamento médico. Você acompanhou de perto isso daí? Sim, eu participei. Participou, né? Participei e foi realmente isso mesmo, foi muito disputado, muito difícil, mas a gente ficou muito satisfeito. Nós fizemos uma composição de chapa dentro do União Brasil, que com certeza a gente tem condição aí, se tudo der certo, de fazer pelo menos 2 deputados federais. Certo. E o trabalho já começou também, né? Já começou o trabalho. Todo mundo já está saindo para suas bases e começando a conversar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu fico sonhando, eu fico ouvindo as palavras aqui, eu fico sonhando na minha mente aqui, pensando nas histórias que já aconteceram na sua vida. Mas vamos voltar lá em 93, quando você desembarcou. Que carro era que vocês vieram para cá? Eu trouxe um jipinho aqui. Foi num jipe, né? Vocês não, eu vim num carro alugado e quando certo. Eu comecei a eu tomei a decisão de começar a adquirir as áreas, eu comprei um jipinho. Um jipinho. Aí eu trouxe o jipinho para cá. Tá com ele ainda hoje? Você sabe que o jipinho pegou fogo, deixei na mão do administrador, pegou fogo no jipe. Mas me fala uma coisa. Quando você desceu desse jipe pisando aqui na poeira de Palmas, você imaginou que um dia pudesse você candidato a deputado federal? Vou para Brasília. Não, nunca imaginei. Nunca imaginei porque eu era jovem, né? E como jovem não participava muito da política.
Aí quando você vai ficando mais maduro, né, você começa a perceber que se você não participar, você é participado. Participado, né? Então aí, já numa fase da minha vida, eu comecei a perceber e comecei a mudar essa posição minha de ficar afastado. Política é para político. Não, eu venho, trabalho, pago meus impostos, gero riqueza, gero renda, gero emprego. Esse é o meu papel. Política é para os políticos. Não, não. Aí a gente percebe que você tem que dar a sua colaboração, porque o Congresso Nacional, os políticos, né, eles são um extrato da sociedade. Ali você tem um extrato dos representantes da sociedade. E tem pessoas ruins, tem pessoas muito boas, tem de tudo ali. Então a gente tem que fazer com que pessoas bem intencionadas, que tenham essa disposição de se doar, participe. E uma coisa é você fazer os outros participarem, outra é você mesmo participar. Então eu tomei essa decisão, foi o ano retrasado, né, de participar ativamente, me colocando à disposição. E eu nunca podia imaginar que um dia eu fosse candidato a deputado federal, pré-candidato, ou ainda que eu fosse candidato a prefeito da cidade que eu escolhi e que acabou me adotando, que foi Palmas. Não imaginava, não. Qual a experiência que você tirou, a lição que você tirou dessa candidatura a prefeito? As pessoas falavam que eu ia sair chamuscado. Falaram isso, hein? Falavam, alguns falavam que era uma loucura, né? Como eu até comentei antes com você. Pô, entrar em política, isso é tão complicado e tal, tão perigoso, tão difícil. Mas olha, foi uma experiência muito gratificante. Você acaba conhecendo pessoas que você não conhecia, você acaba ampliando sua rede de relacionamento e contato. É tanta gente bacana que eu conheci nesse processo, foi muito bacana. E uma outra coisa que também para mim foi um crescimento muito grande. Você circula por todos os cantos da cidade. Nessa possível campanha, né, que eu vou fazer agora como pré-candidato, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em Palmas. Eu vou andar pelos todos os cantos do estado. Foi fácil pedir voto? Ah, é complicadinho. Mas quando você tem um discurso com boa intenção, as pessoas abraçam. Muita gente me ajudou, por isso até tive uma votação considerável para quem começou na política, né? Lógico que a gente gostaria de ter tido mais, ganhado as eleições. Mas foi uma eleição interessante, porque teve muitos candidatos, dividiram muitos votos, mas eu tive, na minha opinião, um resultado adequado em função do número de candidatos. E eu queria te colocar que a gente também percebe a necessidade da população. O que me chamou muito a atenção e que me fez compreender que realmente eu deveria dar essa colaboração é a quantidade de gente necessitada, precisando do poder público. Pessoas, inclusive, que trabalham contra eles mesmos, que não têm muito conhecimento, não têm muito entendimento da política, e ele é que precisaria, né, de um poder público forte, interessado em escola para o seu filho, porque ele precisa, ou de uma creche para o irmãozinho menor, ou de uma UPA bem organizada, né, que precisa da estrutura governamental. Esses, inclusive, vendem o seu voto. São os que mais precisam, que muitas vezes prejudicam a si mesmo. Essa foi uma experiência. Então, isso não é desanimador, isso aumenta apenas o desafio, no sentido de você explicar para as pessoas e trabalhar no sentido de fazer com que elas encontrem representantes que possam ajudar a cidade, o estado como um todo. Eu estou determinado nessa campanha a fazer isso, viu? Explicar e vai chegar uma hora que eu acho que as pessoas vão se conscientizando, né? Com a internet, com o celular, elas têm condição de ficar mais espertas. O que o povo tocantinense pode esperar
do deputado Gil Barizon na Câmara Federal? Bem, eu como pré-candidato, né, a deputado federal, tenho muito claro que eu atuaria, né, de uma maneira às vezes distinta do que muitos dos candidatos fazem. A ideia é percorrer o estado inteiro, né, as cidades, os maiores e menores municípios, para identificar necessidades. Hoje, o deputado federal ele tem um poder muito grande. Nos governos passados, aquele deputado federal que apoiava o governo federal, ele tinha uma verba de 12 milhões de reais como emenda parlamentar e que ele poderia destinar para um ou outro município. Hoje, nesses últimos anos, com o governo Bolsonaro, os deputados federais, eles quase que quadruplicaram as suas emendas parlamentares. Eles têm mais de 40 milhões. E se o deputado federal for trabalhador e competente, ele pode também obter muito mais do que isso como investimento do governo federal. A gente vê o quanto o governo federal ajudou os pequenos e médios municípios, né, até os pequenininhos. Por quê? Porque o deputado federal ele enxerga a necessidade numa pequena cidade porque é a região dele, é a base dele. Conversa com os prefeitos e passa a direcionar emendas parlamentares. Sei lá, às vezes R$1 milhão numa cidade grande não faz tanta diferença, mas numa cidade pequena, ele reforma uma praça, ele reforma uma creche, ele cria uma creche, ou um pouquinho mais, ele faz um hospitalzinho, né, uma unidade de pronto atendimento com valores que o próprio deputado, em parceria com o Estado e o governo federal, pode viabilizar. Então eu vejo que é muito trabalho pela frente, mas eu tenho essa disposição. O empresário, quando enxerga a cifra de 40 milhões de reais por ano, que é o que hoje os deputados têm no governo Bolsonaro, enxerga o que de obras nisso daí, Gil? Quanta coisa se pode fazer. Mas existe também o papel, né, do deputado federal em conseguir muito mais do que esses 40 milhões se ele realmente for ativo e trouxer bons projetos para os ministérios. É questão de trabalhar. O valor em si é importante, isso o governo Bolsonaro ele viabilizou para os deputados. Antigamente você tinha apenas os deputados, como eu falei, alinhados nas votações de pautas de interesse do governo federal. Hoje não, isso é bem distribuído. Você vê deputados da oposição, inclusive, tendo essas emendas parlamentares e trabalhando nos seus redutos, identificando aonde está o problema, naquela cidadezinha pequenininha, cujo prefeito jamais teria acesso, lá em cima no governo federal, não sabe nem como chegar em Brasília. Não, mas o deputado federal sabe e ele vai orientando e canaliza essas verbas. Então, o papel do deputado federal para o Estado é muito importante, né? Muito importante. E falando em governo Bolsonaro, nessa condição, que eu fiz a pergunta agora, você parece que deu uma escapulida, mas eu vou apertar aqui de novo. Dá para fazer uma comparação de Lula com Bolsonaro? Porque o que está se desenhando aí para as eleições é uma disputa bem ferrenha entre Lula e Bolsonaro. Dá para se fazer essa comparação? Eu acho que eu não escapei, não. Quando eu coloquei aquela questão das pautas, né, progressistas e conservadoras, eu acho que eu respondi de uma maneira clara. Você trabalhar em prol da família, dos valores de família. Você trabalhar em prol de valores éticos e morais, da honestidade. Você ter liberdade para se pronunciar, né? Liberdade de imprensa, liberdade de exercer a sua fé. Tudo isso eu não vejo na pauta progressista, eu vejo na pauta conservadora do Bolsonaro.
Então, é uma grande diferença, sim. O patriotismo, vendo o país como uma nação, como eu te falei, é realmente a pauta do Jair Bolsonaro. Então, eu me incomodo muito. E uma das razões pelas quais eu me dispus a participar desse processo eleitoral é, sim, trabalhar pela reeleição do presidente. Eu não sou a favor de um fundo eleitoral de 5 bilhões. Mas ele existe, né? Votaram. Ele está aí. Bom, então eu vou participar e colocar todas as minhas energias, e se eventualmente tiver algum fundo para minha campanha, em prol, sim, de uma pauta conservadora. E quem representa essa pauta conservadora hoje é o presidente Jair Bolsonaro. E aqui para o Tocantins, essa diferença entre Lula e Bolsonaro, dá para ter também uma noção disso daí? Eu acho que quando você olha um presidente que é apoiado pelo MST, ou MSTST, né, sobre o sem terra e sem teto, e que não respeita as leis, que não respeita as instituições e que causa uma instabilidade tão grande para o agronegócio como esse pessoal do MST, que volta com força, se eventualmente o ex-presidente Lula voltar para dirigir o país, eu acho que isso cria um problema muito sério para o Estado. O Estado, basicamente, vive, né, e tem como principal atuação, né, no agronegócio. O agronegócio é a base do nosso Estado, da economia do nosso Estado. Então, quando você tem um governo que preza pelas instituições, pela lei, e que dá o apoio, como tem dado o governo Bolsonaro ao agronegócio, é fundamental para o nosso Estado. Eu não entendo alguns empresários que atuem no agronegócio e apoiem a esquerda e o presidente Lula. Assim como eu não entendo alguns cristãos evangélicos que votem na esquerda. Para mim, não fecha. Hoje nós estamos no nosso 7º episódio do podcast aqui, agradecendo você que nos acompanha e a presença de Gil Barizon aqui hoje com a gente. E eu quero que você conte agora para a gente a história da família, né? Que eu fiquei sabendo que pai dentista, Gil dentista e irmã dentista. E teve um trabalho em família. Como é que foi isso daí? Meu avô já era dentista. Já vem de longas datas, né? Mas eu não consegui trabalhar com meu avô. Quando eu me formei, 2, 3 anos antes, ele parou de exercer. Eu comecei como dentista na periferia de São Paulo, montei um consultório tradicional e também comecei a trabalhar num negócio revolucionário, como eu tinha te contado, que era comprar um computador para desenvolver um negócio esquisito, com nome esquisito, chamado cefalometria computadorizada. E fui desenvolvendo, trabalhava sozinho, meu pai nos consultórios dele, eu nos meus, porque eu me formei e não fui trabalhar com meu pai. Eu falei, não, isso aí é ruim demais. Já meu pai tem as despesas dele, o trabalho dele, eu vou trabalhar sozinho. Aí comecei a desenvolver o meu caminho, né, o meu trabalho. O tempo foi passando, minha irmã se formou, e quando ela se formou, aí a gente já começou a pensar em montar alguma coisa junto, eu e minha irmã. Nisso, eu recebi uma bolsa de estudos, fui para fora estudar, tive essa oportunidade. Quando eu voltei, aí sim, eu montei um consultório, porque eu já estava indo bem, já tinha um projeto, e eu, meu pai e minha irmã fomos trabalhar juntos. E foi um momento mágico na vida, né, que você não consegue identificar. Então, quando você tem a oportunidade de estar trabalhando em família, às vezes tem algum desgaste, lógico, tem pontos de vista diferentes, mas é uma bênção. É algo realmente... Foi quanto tempo isso?
Eu trabalhei até muito pouco tempo com eles. A gente tinha consultórios juntos, mas acho que foi há uns 20 anos. Meu pai parou de trabalhar aos 80 e poucos anos. Ele trabalhou até uns 80 e muitos. Depois ele ia para o consultório, nem que fosse para ler o jornal, sabe? Ele gostava do ambiente. Era o comandante do consultório lá, né? Da clínica. Exatamente. Foi muito gostoso. E é como eu vejo você aqui, Jerônimo, também com seus filhos. Quando eu vi isso, me remeteu a essa questão. E às vezes a gente não percebe o quão bacana é essa oportunidade de estar junto. E ela é passageira, ela não vai durar para a vida inteira. Seus filhos vão casar, projetos acontecem, eles criam outro núcleo familiar e às vezes acabam alçando o voo para outro caminho. E a gente cria o filho, mas é para o mundo, né? Não é para ficar grudado. Então tem que aproveitar, você tem que aproveitar. Bacana. Eu perguntei, para a gente ter um pouco da noção dessa sua experiência, né, do trabalho e da vida também, para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho mais do Gil Barizon. Agora, diante de toda essa experiência, de quem veio para Palmas na poeira, de quem hoje é considerado, isso me falaram, não foi as informações que nós temos colhido dos nossos entrevistados aqui, dos nossos convidados antes, um dos homens mais bem-sucedidos do Tocantins, Gil Barizon, hoje, com o que conseguiu ao longo da vida, com o trabalho, que hoje se dispõe a encarar uma candidatura de deputado federal pelo Tocantins. E tem essa oportunidade que eu queria que você pudesse abrir o coração mesmo, a sua caixa de ferramentas agora, e olhasse para o povo do Tocantins como se todos estivessem agora olhando para você, para te ouvir, para que você pudesse falar o seu sentimento, o seu pensamento de poder representar o Tocantins na Câmara Federal. Fala um pouco disso para a gente. Bem, com relação a essa questão aí do sucesso, eu até te faço uma pergunta. Mas o que é o sucesso em si? Você se estar bem financeiramente é sucesso? É, mas é uma partezinha. Eu me sinto realmente realizado por uma série de questões que vão muito além do sucesso empresarial ou financeiro. Eu vejo que você ter uma família estruturada, você ter filhos saudáveis, eu tenho a bênção de ter pais vivos, os dois com 90 anos, e eu sempre estou presente. Apesar de eles estarem em São Paulo, eu tenho um apartamento no mesmo prédio que eles, para justamente poder cuidar deles à distância e sempre tentando estar ao máximo presente. Então, eu vejo que essa estrutura familiar que eu tive a bênção de ter, a oportunidade, os filhos, minha esposa, e é lógico, estar bem sucedido financeiramente é realmente um sucesso muito grande, é um sentimento de realização muito grande. Mas é muito mais sobre esse prisma, sabe? Que é assim que eu enxergo essa questão do sucesso. Com relação ao que a gente pode fazer pelo Tocantins, eu acho que toda essa trajetória, trabalhando na área de saúde, no comércio, na área empresarial, e agora tendo essa disposição de participar do processo político, eu acho que eu posso dar a minha contribuição. E a minha contribuição é com a minha experiência, com a minha vivência. E a certeza de que eu vou tentar fazer o melhor possível para a cidade que eu escolhi para morar, para o estado que eu escolhi para o futuro dos meus filhos, dos meus netos, e que, inclusive, me adotou e me deu todas essas oportunidades. Então, as pessoas podem ter certeza que eu darei o melhor de mim para ajudar o estado do Tocantins a ser realmente um exemplo e não vergonha, como muitas vezes a gente tem nessa questão da área política, né? Hoje, Gil Barizon está no União Brasil.
partido que já tem como pré-candidata a senadora a deputada professora Isso, Dorinha. Dorinha. E a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados aqui vai para você agora. Mesmo já tendo uma pré-candidata ao Senado, qual, na sua visão de empresário e político, né, pré-candidato a deputado federal, qual, na sua visão, seria hoje a chapa ideal para as eleições de 2022 no Tocantins? Isso. Com relação ao nosso partido, a professora Dorinha, como senadora, é uma política competente, já com muita experiência, coisa que me falta na área política. Eu estou engatinhando na política, mas esse traquejo empresarial faz com que a gente também não erre muito. Eu ouço muito e a Dorinha vai nos orientar. Eu acredito que, inclusive, é uma senadora com condições, inclusive, de ser ministra da Educação. Ela é cotada para isso, como para ser futura ministra da Educação. Então, é uma pessoa muito competente. A gente tem, na questão governamental, né, o nosso partido apoia, né, está alinhado ao Ronaldo Dimas, que é um bom empresário, que fez muito por Araguaína, tá? Mas, por outro lado, aqui no governo do estado, nós temos o Vanderlei Barbosa, que é um político muito experiente da terra, um cara que gosta do estado e já fez muito pelo estado, trabalhando em vários cargos. Então, a gente está no União Brasil, que é um partido que vai me dar a liberdade para defender os meus princípios, os meus ideais, os meus valores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, a gente acredita que a gente tem condição aí de fazer um trabalho bacana, ajudando aqueles que melhor forem para dirigir o nosso estado. Falamos com Gil Barizon, nosso convidado de hoje, agradecendo sua presença aqui, Gil. Conhecemos mais um pouquinho do Tocantins, né? Um pouquinho da história do Tocantins através da sua luta também, da sua trajetória. Muito feliz e com muito orgulho de tê-lo recebido aqui. Não, eu que agradeço muito a oportunidade, Jerônimo. É a minha primeira entrevista, né? Agora, nesse novo desafio que eu vou enfrentar. E eu agradeço muito a oportunidade. E foi um exercício interessante que nós fizemos aqui hoje. Eu gostei. Achou legal, muito, hein? Muito bacana. Gostei, sim. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Mas agora eu não posso esquecer de perguntar, chegou aqui você torce para qual time? É paulista, mas torce para qual time? Por São Paulo. Por São Paulo. Eita, eu não pode nem falar muito de São Paulo, não, né? Hoje não. Porque o final de semana foi amargo. Foi triste. Mas é isso aí. Eu não posso falar muito também não, porque o meu Mengão perdeu empatando, né? Também ficou fora. Certo. É isso aí, Gil. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, fique ligado também, porque toda terça um novo convidado muito especial. E eu gosto sempre de dizer, você aí que comanda. E vamos abrir em breve, né, novos produtos que vamos estar mostrando o trabalho do Tocantins, das personalidades e dos políticos, dos homens e das mulheres, né, que fazem a máquina que eu falo é o Estado, andar, caminhar, que dá esperança ao nosso povo, à nossa gente. Um abraço, até a próxima. Tchau!